Quem está governando a sua vida hoje? Vamos começar mais um momento com Deus? Hoje eu quero começar lendo a primeira epístola de Timóteo 3, versículo 5, que diz assim: Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Hoje eu quero falar sobre governo. Como você tem, e não propriamente da sua casa, eu quero falar sobre a sua vida. Eu quero te perguntar hoje quem está governando a sua vida. Quem está com esse direito, quem está com esse poder de governar a sua vida? Costumamos muitas vezes dar esse poder para outras pessoas e quando essas tais pessoas saem da nossa vida, não sabemos o que fazer. Então hoje eu te convido a pegar novamente o governo da sua vida. Porque se tem uma pessoa para governar melhor a sua vida do que Deus e você mesmo, não tem como. Essa pessoa não existe. E eu queria te dizer que nessa parábola, né, o Paulo fala que antes da igreja ser cuidada, a nossa casa tem que ser cuidada. E isso volta muito para duas situações. Antes da sua casa ser cuidada, você tem que ser cuidado. E antes da igreja ser cuidada, a sua casa tem que ser cuidada. Muitas vezes queremos ser exemplo na rua, mas não damos o mesmo exemplo dentro de casa. Muitas vezes queremos parecer o que não somos, só para impressionar pessoas, mas dentro de casa, quem realmente devemos pressionar, não conseguimos. Então hoje eu te convido a olhar para a sua vida e não viver uma vida com Deus não só de aparência, viver uma vida de transformação interna. Porque é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te transformar a cada dia mais. Ele quer que você olhe para Ele e veja que através dele pode ter renovo na sua vida, pode ter transformação na sua vida, né? E quando a gente entende o porquê que a gente não consegue cuidar da nossa própria vida e damos esse governo para outra pessoa, fica mais claro e mais fácil de voltar esse governo pra gente. Muitas das vezes por medo, por procrastinação, ou por mesmo achar que não merecemos, não conseguimos, deixamos outras pessoas dominar a nossa vida, né? E isso acaba nos fazendo mal e nos levando ao fracasso. Então, Deus, ele observa no secreto a sua vida antes de confiar algo em você. Então Deus quer confiar, mas se tem outra pessoa que está governando, ele não vai confiar algo em você, porque ele sabe que essa outra pessoa pode te destruir. Não é os planos que ele tem para você, não é o coração que você tem, é o coração que o outro tem. Então não deixe que outras pessoas governem a sua vida. Tome a rédea da sua vida, porque Deus tem observado no secreto antes de confiar em público o que ele quer para você, né? A gente precisa ter cuidado com o nosso orgulho, porque muitas vezes nesse processo de governo a gente é muito orgulhoso, né? A gente muitas vezes ou é do 8 ou 80, ou a gente dá demais o governo para outra pessoa, ou a gente quer governar demais e não aceita nada que o outro fala para nós. E isso também é mal, porque ele também alerta que não deve ser alguém novo na fé para não cair no orgulho. Muitas vezes quando você ganha um carro novo, você nunca teve aquele carro, você fica se achando, você fica orgulhoso, você fica ali com o seu ego lá em cima. É só um carro. É só um meio que você vai conduzir para se transportar. A gente precisa entender que coisas não têm mais valores do que pessoas, do que emoções, do que nós mesmos, né? Entender que o crescimento espiritual, ele leva tempo, né? E Deus forma muito antes de promover. Deus, antes dele te promover, ele precisa te formar. É como se fosse uma faculdade. Então, ele quer aí que você cresça espiritualmente, que você entenda e que você não caia por qualquer coisa, que você não se abale por qualquer coisa. Deus tem o melhor para a sua vida e eu tenho certeza que se você se posicionar, Ele vai começar a te mostrar o que Ele tem de grandioso. Deus, Ele se importa
mais com o que você é do que com o que você faz. A gente precisa entender isso. Deus se importa muito mais com quem você é do que com o que você faz. Então, pare de achar que você tem que fazer tudo perfeito. Pare de achar que você tem que fazer tudo na linha. Não, Deus quer saber como está o seu coração. E hoje eu te pergunto, volte 2 passos para trás e veja como está as suas emoções, o seu coração, a sua vida interna. Como que você tem cuidado dessa casa interna? E a sua vida, ela é um projeto do Senhor. E o propósito é necessário antes da promessa se cumprir. Então, tudo que você tem passado é necessário antes que tudo se cumpra, né, na sua vida. E Deus, ele tem grandes coisas para as nossas vidas. E quero que você entenda hoje que ele tem grandes coisas para a sua vida. Então, se posicione. Se posicione como uma mulher que Deus vai entregar grandes coisas. É isso que eu deixo para você hoje. Então, olhe para você com mais amor, olhe para você como uma mulher de governo, mas não como uma mulher de soberba. Tenha governo da sua própria vida, tenha governo na sua casa, tenha governo na sua história, tenha governo na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida como mãe. Tenha governo. Tome as rédeas que você precisa tomar hoje. É isso que eu deixo para você hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.